Shalom a você do canal Hebraico com Renato, aqui para mais um vídeo. Vamos falar aqui de uma história cabeluda, que nós sabemos que existem várias histórias na Bíblia, e eu vou fazer um disclaimer aqui. A Bíblia não faz questão de esconder os erros ou as humanidades, os pecados, enfim, o lado ruim do ser humano, né? Então, por exemplo, a gente vê na Bíblia homens como Moisés desobedecendo a Deus, né? Quando Moisés faz aquele ato ali, ele bate ali na rocha, sendo que era para ele falar, e Deus pune Moisés. Por exemplo, com o profeta Samuel também, quando Samuel se engana ali pensando que o próximo rei de Israel seria alguém forte lá dos filhos de Jessé, e Deus fala assim: olha, Samuel, esse foi um erro, você não deve olhar. Então assim, a Bíblia realmente não faz questão de esconder as humanidades dos homens ali, né? Muita gente, obviamente, considera a Bíblia como um livro sagrado, e o é para judeus e cristãos, né? Mas a gente tem que olhar esse lado humano, né? A Bíblia fala de pessoas, a Bíblia fala de situações do dia a dia, e todos nós sabemos que todo mundo cometeu um deslize ali dos personagens bíblicos, tá bom? Então vamos falar dessa história aqui que está registrada no livro de Gênesis. Quero que você pegue a sua Bíblia aí, capítulo 24, tá bom? Eu vou te dar também, já vamos ler logo o versículo, olha só, depois a gente vai ver o contexto, mas o versículo diz o seguinte, em Gênesis 24, versículo 9, diz o seguinte: então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio, tá? Nós vamos ver a palavra em hebraico para coxa, certo? E tem uma questão aqui, por isso que eu coloquei aí na capa do vídeo, né? Os testículos, alguém pegou nos testículos literalmente de Abraão, e esse era um costume. Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação de hebraico, Bíblia, cultura judaica, teologia, bastante coisa bacana, tá bom? Deixa aqui o seu ahavte, ahavte significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, é o mínimo gesto que você me ajuda mesmo, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a vocês que deixam esse mínimo gesto. E também, curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar do zero o seu hebraico aí do conforto da sua casa. Você não sabe nada de hebraico, curso aqui, todas as informações no primeiro link. E também tem 3 e-books gratuitos para você baixar aqui, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno desde 2011, com alunos, graças a Deus, do Brasil e do mundo, tá bom? Te aguardo na sala de aula ali de hebraico. Vamos aqui para o vídeo, vamos lá. Aqui está falando de Eliezer, tá bom? Eliezer era o servo de Abraão, certo? No caso ali, o contexto de Gênesis 24 fala de Eliezer buscando uma esposa para o filho de Abraão, Yitzhak, tá? Buscando, no caso ali, Rebeca para Yitzhak, certo? E aí, Abraão dá uma série de recomendações para Eliezer, e o versículo 8 diz o seguinte: se a mulher, porém, não quiser te seguir, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão à coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Bom, a palavra em questão aqui é a palavra hebraica Yerech. Yerech. Se você pegar esse mesmo texto, o versículo 9, certo? Diz o seguinte: Vayasem a Eved et Yado Tachat Yerech Avraham Adonav, certo? Ou seja, Tachat, de baixo, Yerech. Yerech é uma palavra em hebraica que é considerada um eufemismo. O que é um eufemismo? Um eufemismo é utilizado quando é utilizado uma palavra para amenizar
a real situação, certo? Vamos dizer, é uma figura de linguagem. Então, literalmente ali, porque é o seguinte, o que diz a palavra Yerer segundo aqui o dicionário hebraico? Yerer fala das partes relacionadas à procriação. Exatamente. Pode significar, sim, coxa, e é usado justamente essa palavra por eufemismo, que é, no caso, os testículos, ou seja, as bolas de Abraão, pessoal. Isso era um costume comum ali. Lembrando que a gente está falando de milhares de anos ali antes de Cristo, né? Pelo menos nós estamos falando, se o rei Davi está há 1000 anos, cerca de 1000 anos antes de Cristo, nós estamos falando de muito mais, nós estamos falando de Abraão, pessoal. Então era uma situação ali completamente diferente, né? Então, justamente o texto diz que o servo de Abraão ali, Eliezer, pega nos testículos de Abraão para fazer esse juramento. Mas é óbvio, né, que a Bíblia não vai tratar dessa forma, por isso que o texto hebraico diz essa palavrinha Yerer para significar coxa, mas tachat Yerer, ou seja, a mão debaixo da coxa, que foi justamente onde Abraão e o servo Eliezer estavam aí nessa questão do juramento, algo muito sério. Eliezer ia trazer uma noiva ali da casa de Abraão para continuar aí essa linhagem que a gente sabe muito bem, né? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e aí os filhos de Israel se formam neste grande clã, posteriormente ali com os reinos, já vindo Davi, os judeus e tudo mais até hoje. Então essa é uma história interessante, curiosa, né? Porque era um costume da época. É óbvio, né, que nos dias de hoje isso seria impensável, né, isso acontecer, pois tem toda uma dinâmica diferente na nossa sociedade, né? Então essa é uma história para aquele contexto específico, para aquela situação entre dois homens, certo? Abraão e o servo maior de Abraão, da sua maior confiança, Eliezer, certo? Por algum motivo o texto não diz o nome, diz apenas Eved, o servo de Abraão, de Abraão ou de Abraão, aqui nessa questão, tá bom? Então eu queria fazer esse vídeo e comentar, já trazendo do hebraico e trazendo também essa história. Você conhecia essa história? Comente aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa, quero ver a repercussão aqui nos comentários desse vídeo. Veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante aqui, sempre vídeos falando de hebraico, cultura judaica, Israel, Bíblia e teologia. E também, se você quiser começar o seu hebraico do zero, primeiro link aqui na descrição, ou tem 3 e-books gratuitos para você me conhecer melhor. Fique na paz, Shalom Ulehi Traot, que significa paz, e até breve. Tchau, tchau.